As frutas em One Piece têm a capacidade de conceder às pessoas poderes inimagináveis. Por mais que ainda não saibamos ao certo como elas surgiram, um tempo atrás o próprio Vegapunk relatou sua teoria sobre a origem das Akuma no Mi, onde naquele momento ele acreditava que tudo partiu do sonho das pessoas. Diante desse fato, temos usuários que ao comer uma dessas podem adquirir poderes elementais e se transformar no próprio magma, ou até mesmo sortudos que podem fazer o mundo tremer, ganhando fama por ser alguém capaz de destruir o mundo com terremotos. Contudo, existe um problema. Nem só frutas boas existem. E se alguém comesse a fruta do ovo? O cara perderia sua capacidade de nadar em troca de algo inútil? Pensando nisso, eu separei algumas das frutas horripilantes que ninguém iria querer. Portanto, essas são as 20 piores Akuma no Mis de One Piece. Primeiro, temos uma Akuma no Mi que não faz nada. Essa é a Hito Hito no Mi, e se você comê-la, você se transforma em um humano. 99% dos personagens de One Piece já são humanos, então se eles comessem essa fruta, nada aconteceria, exceto que a maldição da fruta faria com que eles perdessem a capacidade de nadar. Ou seja, tecnicamente, essa é a fruta mais inútil de longe. Por sorte, foi o Choppa que comeu essa fruta e conseguiu se transformar em uma rena fofa e falante. Mas a verdade é que não há nada de fofa na próxima Akuma no Mi, porque ela tem o poder patético de transformar folhas e pedras em roupas. Seu nome é Fuku Fuku no Mi, e a pior parte é que se você tirar as roupas por um segundo, elas voltam ao seu estado natural, o que pode levar a situações desconfortáveis. Basicamente, ela não serviria nem para ser vendido, mesmo se você tivesse uma capacidade de criar uma nova tendência. Isso nos leva a uma Akuma no Mi ainda pior, que dá a você a habilidade de se transformar em uma jaqueta, a Jake Jake no Mi. Se você acha que isso é ruim, essa fruta fica ainda mais patética, porque embora permita que você controle mentalmente quem vestir a jaqueta, o controle mental só funciona se a pessoa concordar com isso. E isso tem que ser o poder mais sem graça de todos, porque na verdade, quem diabos concordaria em ser controlado mentalmente? Agora, a próxima Akuma no Mi é a Kuku Kuku no Mi, que dá ao usuário a habilidade de transformar qualquer coisa em comida, como por exemplo transformar um tronco em carne ou um castelo em um bolo. Embora isso possa parecer incrível, essa fruta tem um problema mortal. De acordo com a afinada Big Mom, toda comida que essa Akuma no Mi cria tem um gosto horrível. Na verdade, o cara que tem essa fruta é o Straussen, que é um chefe, mas até ele não gosta de usá-la para cozinhar. Contudo, há uma coisa que poderia tornar essa Akuma no Mi super poderosa. Se ela puder transformar humanos em comida, isso seria quebrado em outro nível, já que você poderia transformar seus inimigos em bolo e se livrar deles para sempre. Infelizmente, não foi confirmado se essa fruta pode fazer isso. Bom, com isso você pode até pensar que essa é a pior fruta do verso, mas tem algumas ainda piores, eu garanto. Isso nos leva a Bata Bata no Mi. Enquanto a fruta anterior podia criar qualquer tipo de comida, essa só pode fazer manteiga, tornando-a pior ainda. Para ser justo, ela também tem a habilidade de controlar manteiga, o que poderia ser usado para fazer seu inimigo escorregar. Mas no fim, é só manteiga. Não importa o quanto você domine esse poder, é bem difícil fazer uma arma com gordura. Agora, enquanto o One Piece está cheio de Akuma no Mis horríveis, há algumas pessoas que encontram maneiras criativas de usar essas habilidades. A Bisubitsu no Mi é o melhor exemplo disso. Assim como as frutas anteriores dessa lista, ela tem o poder de comida patético, permitindo apenas que você faça biscoitos. Mas, ao contrário das outras, Charlotte Cracker encontrou uma maneira de tornar esse poder lixoso incrível, criando soldados de biscoito. Esses caras fazem tudo o que ele precisa, incluindo atacar inimigos, buscar coisas pra ele e se defender de qualquer ataque. Além disso, Cracker também pode tornar esse poder ainda mais forte, usando seu haki para reforçar seu exército de biscoitos, tornando-os ainda mais difíceis de se derrotar. Honestamente, a maneira como ele usa sua fruta faz você esquecer o quão ruim ela realmente é. Mas agora vamos falar sobre a Akuma no Mi que quase teve os piores poderes de toda a obra, a Bomu Bomu no Mi. Essa fruta dá a você a habilidade de transformar qualquer parte do seu corpo em uma bomba que, ao explodir, fere todos ao redor, exceto o usuário da fruta. Cara, tecnicamente, essa fruta não faz sentido, porque a explosão não afetaria o usuário? Não é nenhum tipo de explosão especial, é uma explosão normal, mas ainda assim, não afeta quem o comeu. A real é que se o Oda Sensei estivesse fazendo essa fruta de forma lógica, ela provavelmente seria a pior Akuma no Mi do anime, porque se você usá-la uma vez, a explosão acabaria com a sua vida. Ah, antes que eu me esqueça, a gente vai continuar falando sobre frutas mais fracas do que essa, como, por exemplo, a fruta que fortalece seus inimigos, ou a fruta que arruína sua vida. Mas primeiro, se você chegou até aqui e quer ver ainda mais conteúdo de One Piece, já deixa o like e se inscreve que você já vai estar me ajudando bastante. Agora, vamos falar sobre a Akuma no Mi que é necessário você se machucar para usar seus poderes. Sim, a Kibi Kibi no Mi só funciona se você se machucar. Essa fruta permite que você crie pequenas bolinhas de dango, que são basicamente bolinhos de arroz doce. Mas toda vez que você quiser um, você precisa apertar suas bochechas com muita força. Na verdade, se você usar esse poder com muita frequência, suas bochechas começarão a sangrar. Isso por si só já a torna uma das piores frutas na minha opinião. Mas ela tem um poder único. Se você der
der esses danos para um animal, ele seguirá suas ordens por um mês. A fruta tem potencial, porque se você alimentar os danos para uma criatura forte como um dragão, você poderia tecnicamente construir um exército mortal. Mas, se você não encontrar animais fortes, você basicamente fica indefeso em uma luta, o que mantém essa fruta em nossa lista. Quando se trata de Akumas no Mi que seriam ruins em uma luta, temos que mencionar a Kobu Kobu no Mi, a única fruta que torna seu inimigo mais forte. Essa fruta transforma você em um coach motivacional, e toda vez que você anima alguém, o espírito de luta dessa pessoa aumenta, fazendo com que ela fique mais forte. Só que a maior fraqueza dessa fruta, porém, é que se alguém do lado do inimigo ouvir seu discurso, eles também ficarão mais fortes, o que significa que você poderia arruinar suas chances de vencer uma batalha. Seguindo, nós temos a Gotcha Gotcha no Mi, uma fruta que é inútil se você não tiver amigos. Essa Akuma no Mi dá ao usuário a habilidade de se combinar com outras pessoas para ficar muito grande, e teoricamente, se você reunir pessoas suficientes, essa fruta teria o potencial de te tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Mas, se você não tiver amigos, esse poder é completamente inútil. Agora, a próxima frutinha é tão ruim que nem tem nome. Ela pertence a esse cara que apareceu brevemente na Guerra de Marineford e deu a ele o poder de se transformar em uma lagarta. Sério, de todas as transformações, o cara virou uma lagarta. Que tipo de habilidade é essa? Seguindo com nossa 12ª fruta, temos a Nui Nui no Mi. Como o próprio nome sugere, essa fruta permite que o usuário costure coisas juntas. Isso seria uma habilidade incrível se você fosse um professor de artes ou alguma coisa do tipo. Mas em uma luta contra piratas mortais, essa fruta é simplesmente inútil. Mas pelo menos ela não tem a fraqueza mais idiota de todo One Piece, porque esse sim é o problema da Mira Mira no Mi. Essa fruta foi comida pela Brulé e deu a ela a habilidade de viajar para a dimensão dos espelhos, permitindo que ela vá de espelho em espelho em um flash. Isso é uma habilidade super útil, mas também vem com uma grande fraqueza. Os inimigos da Brulé também podem acessar a dimensão dos espelhos, o que significa que eles podem persegui-la e capturá-la. Foi exatamente isso que o Luffy e Chapéu de Palha fizeram, capturando-a e forçando-a a usar os poderes em prol deles. O que é mais louco é que essa nem é a fraqueza mais cringe que uma Akuma no Mi pode ter, porque esse título com certeza vai para Beri Beri no Mi, uma fruta que transforma você em um monte de bolas. As habilidades dessa fruta são tão ridículas porque uma vez que você se transforma em bolas, tudo que você pode fazer é quicar freneticamente nos seus inimigos. O que é ainda pior é que se você perder uma das bolas, nunca mais você poderá se transformar em um humano. Esse poder é uma versão piorada da Akuma no Mi do Bug, porque o palhaço pode dividir seu corpo em várias partes, porém ele consegue controlá-las. Imagina só, viver o resto da sua vida com uma bola flutuante, que doideira! Agora, uma das Akuma no Mi mais fracas desse vídeo é a Yomi Yomi no Mi. A fruta funciona assim: passo 1, morra. Passo 2, vira um fantasma. Passo 3, encontre seu corpo e BUM! Você está de volta. Mas espera, você ganha uma segunda vida de graça. Como isso pode ser uma fruta fraca? Bem, antes de morrer você não terá poderes. A única coisa que você ganha com essa fruta é a maldição que faz você perder a capacidade de nadar. Isso significa que essa fruta só é útil se você já tiver algum tipo de poder diferente, como o Haki. Seguindo para a nossa próxima fruta, temos a Poké Poké no Mi, a fruta dos bolsos. O poder dela consiste em criar bolsos por todo o corpo do usuário. Esses bolsos têm armazenamento ilimitado e podem guardar qualquer coisa. O que é mais louco é que o Oda uma vez revelou que se o Usopp tivesse uma Akuma no Mi, seria essa daqui. Meu Deus, eu não ia nem querer ver isso. Isso é legal e tudo, mas o problema com essa fruta é que ela é muito fraca comparado a outras do anime. Olha só, você tem a fruta do fogo do Ace, a fruta do veneno do Mageran e até a fruta do deus do sol do Luffy, enquanto essa fruta tem o poder de bolsos. No fim, é basicamente uma mochila ambulante. Mas agora vamos falar sobre a única fruta que pode ser derrotada por um pouco de chuva, a Awa Awa no Mi. Essa fruta dá a você a capacidade de controlar bolhas de sabão que lavam a força do seu inimigo, o que significa que os lutadores mais fortes podem ser transformados em fracotes. Porém, essa fruta tem uma fraqueza fatal que a torna uma das mais patéticas da série. Ela é fraca contra toda a água. Normalmente, um usuário de Akuma no Mi pode ser derrotado com uma quantidade generosa de água, mas a fruta do sabão pode ser derrotada com apenas um respingo de água. Como que você vai tentar lutar com alguém quando você na verdade perde pra uma poça? Acho que você também já percebeu que existem muitas Akuma no Mis que são piores do que você pode perceber, só que pelo fato dos personagens serem legais, nós fãs esquecemos que seus poderes são apenas lixo. É exatamente o que acontece com o Corazon, que comeu a Nagi Nagi no Mi. Isso o tornou um humano silencioso, dando a ele a habilidade de anular qualquer som. A única coisa boa sobre essa fruta é que ela pode ajudá-lo a se esconder, mas além disso, essa fruta não dá a você nenhum poder que ajude em uma luta 1 contra 1. Contudo, existe uma Akuma no Mi que é tão fraca que nunca chegou no anime. Essa é a Shari Shari no Mi, com a habilidade de transformar os braços do usuário em rodas giratórias. No início, parece que isso poderia ter alguns ataques mortais, mas quando vimos essa fruta em ação, ela não conseguiu nem arranhar o Franky. O cara que comeu essa fruta era tão irrelevante que só apareceu em um painel do mangá, e por isso o anime simplesmente o ignorou. Em vez de dar a ele uma Akuma no Mi, eles apenas o fizeram como um cara normal cuja única arma era uma espada. Os animadores viram seus poderes e decidiram que não valia a pena animar. Agora, para ser sincero, as Akuma no Mis mais fracas de todas
são as Smiles. Essas são frutas artificiais que podem ser produzidas em um ritmo industrial. Cara, eu sei o que você tá pensando. Hashira, você está louco? Essas frutas são super poderosas. Sim, elas são fortes, mas o problema é bem mais profundo do que isso. Porque a maioria dessas frutas não funciona, o que significa que o usuário não ganha nenhum poder e fica com um sorriso assustador pelo resto da vida. Não importa o quão bravo ou deprimido você fique, você é forçado a continuar sorrindo através da sua dor. Pra piorar, as pessoas que comem essas Smiles falhas também ganham a maldição da Akuma no Mi, a incapacidade de nadar. Então, se você comer essa fruta, você pode não ganhar nenhum poder, será forçado a sorrir pra sempre e não poderá nadar. Acho que essa fruta ganha o título de pior de todas. Mas se você não quiser ser o meu pior inscrito, clica nesse vídeo pra saber quem são os 12 personagens mais fortes que não possuem nenhuma fruta.